E aí a gente vem para uma questão também, essa evolução da Wi-Fi, que antigamente, a gente tinha os roteadores, eles se comunicavam com um dispositivo por vez, tá? Imagina o seguinte, eu vou ser bem simples, imagina o seguinte, você está numa fila e só tem um atendente para lhe atender. Então, você entra na fila, é atendido e retorna para o final da fila. A gente está falando de FIFO, né? First in, first out, né? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, a rede Wi-Fi, ela se comporta dessa forma. E antigamente, e ainda tem muita gente que usa os roteadores antigos, que ele se comporta dessa forma. Então, e o que é que acontece muito? O pessoal tem muita gente que fala, mas eu estou bem pertinho do roteador e o sinal está ruim. Por quê? Por conta da fila. Se você está perto do roteador e tem uma pessoa lá atrás do roteador, uma pessoa que eu falo é um dispositivo. Imagine você com o seu celular ali perto do roteador e diz, o sinal está ruim, como é que está ruim desse jeito? Né? Por que é que está demorando a carregar meu vídeo? O que é que está acontecendo? Aí liga lá no provedor, vai dizer, minha internet está ruim, mas é a tua rede local, sabe por quê? Porque apesar do teu sinal estar ruim, tem um cara que está conectado na tua rede também, que ele está com sinal ruim lá atrás. Teu sinal está bom, tem um cara que está conectado no teu roteador, que o sinal dele está ruim lá atrás. Então, se o roteador ele trabalha em fila, imagina o seguinte, eu entrei na fila, saí. O cara que está com sinal ruim, ele vai ter repetição de pacote, porque o roteador não vai entender tudo que chegou dele. Então, o roteador repete o pacote. E aí, para você entrar de novo, para você se comunicar com o roteador, o seu celular tem que esperar aquele cara resolver o problema dele primeiro. Então, se está ruim para o cara que está com sinal ruim, fica ruim para todo mundo. Tá? Isso é muito interessante no comportamento de rede Wi-Fi. Tá? E aí, com isso, o que foi que aconteceu? O pessoal se reuniu, o pessoal da I3E disse, não, a gente tem que mudar isso daqui. A gente tem que mudar esse comportamento aqui. A gente tem que fazer o roteador para se comunicar com 2 dispositivos por vez. Ou seja, uma fila, vamos imaginar uma fila com 10 dispositivos, então 10 dispositivos se comunicam, né? A gente quebraria esse tempo de comunicação por 2, né? Que em vez de um atendente só, seriam 2 atendentes. Tá? E aí a gente começa a partir para a tecnologia MIMO, né? Que é múltiplo input e múltiplo output, né? Múltiplas entradas e múltiplas saídas. Então, os roteadores mais novos, eles já vêm com essa tecnologia. E aí é importante você observar, quando você for comprar o seu roteador, você olhar se ele é MIMO 2x2, né? Ou se é MIMO 3x3, né? O que é que significa o MIMO lá que você vê, né? M-I-M-O, MIMO. Significa exatamente isso. Quantos dispositivos por vez vão se comunicar com o seu roteador? E quanto maior esse MIMO, né? Melhor vai ser o desempenho de sua rede. Então, temos uma... Pode ir lá, Rodrigo. Obrigado aí, pessoal, que já está no chat ali, fazendo as colocações. Boa noite a todo mundo. Ricardo, Roger, Richmond. E o Roger está perguntando, tecnologia Mesh ou Access Point? Calma, vamos chegar lá, Ricardo. Roger, só um segundo. Vamos lá, a gente vai falar disso. Pode seguir, Rodrigo. Eu sigo assim, me passou a bola. Vamos lá. Não, eu pensei que você ia falar. Não, só tô dando um oi aí para todo mundo. Chat. Isso. Ei, aproveita e pede pro pessoal compartilhar. Tá dado o recado. Vamos lá. E aí a gente parte para uma questão, né? Eu anotei aqui para falar um pouco sobre VLAN, mas eu acho que a gente vai colocar isso lá em boas práticas, tá? Quando a gente for falar no final, tá? E aí a gente vem para uma questão também, né, de rede Wi-Fi, quando as pessoas têm um ambiente muito grande que necessita de mais roteadores, né, mais equipamentos, muita gente imagina que quanto mais equipamentos, melhor. Né? Vocês acreditam nisso também? Muito mais juiz, parece melhor. Muito juiz e pouco jogador. Isso. Tipo isso. O que acontece? Principalmente se tratando de 2.4 GHz, que eu falei que ele tinha 13 canais,
mas quando você seta um canal, ele abrange um espaço que pode atingir até 4 canais, tá? Então, na prática, você só teria 3 canais que não interferissem um no outro. Se você trabalha em 2.4 GHz, a distância desses equipamentos, né, você poderia ter 3 no máximo, para um não interferir no outro. Então, eu já peguei muito ambiente empresarial que em cada sala os caras colocavam um roteador e dizia, nada funciona, o que acontece? Não está funcionando, compra um roteador. Não está funcionando, compra um roteador. Não está funcionando, compra um roteador. Está com sinal ruim nessa sala, está com sinal ruim nessa sala. E vai cada vez mais piorando, porque vai um roteador interferindo no outro, por conta dessa limitação de canais. Então, o que acontece nessa questão é que você tem que fazer o dimensionamento para um roteador não interferir no outro. Existe a distância adequada para cada roteador estar um do outro, né? Então, ele vai estar naquele ponto ali no meio, um sinal interferindo no outro. Imagine que a gente tem um roteador aqui com um sinal e ele expande o sinal em 360 graus, né? Então, ele vai chegar até uma região. E esse outro roteador não pode estar dentro da região onde aquele ali abrange. Então, tem que ser definido o espaço adequado. E para isso acontecer, para isso ser feito de forma adequada, para o que acontece muito, que eu acredito que muita gente tem problema com relação a isso. Quando você está em um ambiente que você vai para outro, o seu dispositivo, né, o seu celular, por exemplo, fica conectado no roteador que está com sinal ruim, ele não muda para o roteador que está com sinal bom. Tá? E muita gente tem esse tipo de problema. E isso, muitas vezes, a gente não encontra em roteadores mais simples, roteadores home. A gente encontra em roteadores que têm mais opções, né, que aí você consegue definir, né, um parâmetro lá dentro que você diz, olha, se esse dispositivo aqui tiver com sinal, por exemplo, menos 70 dB, manda o sinal para ele se desconectar, porque quando eu fizer isso, ele vai conectar que está com sinal melhor. Então, existe esse tipo de configurações que é possível também fazer em redes Wi-Fi. Tá? E esse aí são os detalhes, um dos detalhes aí que faz a diferença numa boa rede Wi-Fi, né?